Vamos juntos valorizar, apoiar e reconhecer as mulheres que têm muito a dizer. Em total respeito ao espaço das mulheres, Matias Marinho está aqui para ouvir, aprender e compartilhar, sempre com a consciência de que este é um espaço dedicado a elas. A partir de agora, Sextou com Elas. Estamos chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Matias Marinho. Eu daqui, você da... Para, seu Cláudio, você daí não. Hoje não pode. Você sabe, né? Quando eu tenho esse cuidado com essas brincadeiras aqui, porque a gente, sexta-feira é o dia gostoso, é o programa mais gostoso, porque a gente tem as pessoas maravilhosas, as criaturas maravilhosas no nosso Checkmate, que é o podcast Sextou com Elas. Claro, com as mulheres que são destaque na sociedade em diversas áreas de atuação e que estão, vamos dizer, bombando, né, seu Pedro? Bombando. Isso. E hoje nós vamos direto, não tem ainda a vinhetinha não, né, Cláudio? Que é isso? Pô, muito bem, ó, vai. A partir de agora, no Checkmate, entrevista. Pois é, hoje na nossa conversa do Sextou com Elas, pelo YouTube, Instagram e Verdes Mares FM São José de Ribamar, nós vamos conversar com a advogada Sâmara Brauna. Ela atua na área jurídica há 22 anos, com especialização em direito penal. Sua atuação é especialmente focada em crimes de gênero, inclusive delitos sexuais e casos de violência doméstica e familiar. Católica e não feminista, atentem para esse detalhe, Sâmara equilibra sua intensa carreira com a vida familiar, sendo mãe de 3 filhos. Sua dedicação e experiência a torna uma profissional renomada, famosíssima, na defesa dos direitos dos seus clientes e na busca pela justiça dentro do sistema penal. A nossa querida Sâmara Brauna. Bom dia, Sâmara. Bom dia. Eu fiquei até emocionada com essa introdução. Aí, é produção. Esqueceu de dizer 3 filhos e uma neta. Tá aí. Uma coisa linda, Laura. Beijo. Vovó. Olha, e nessa conversa com a Sâmara, nós estamos hoje sala cheia. Nosso querido Pedro de Almeida. Bom dia, Pedro. Bom dia, Matias. Primeira vez no Sextou com Elas, né? Rapaz, Verdade. É isso. Primeira vez. E muito legal estar aqui hoje. É porque sempre já tem muitas mulheres, né? E mais uma. É isso. É brincadeira. E a Janaína Ricoli. Olá, gente. A Janaína já esteve aqui. Já tive acompanhando esse rapaz, que o negócio aqui é nós. É, isso aí. A Janaína, ela não é feminista não, viu, Pedro? Eu não sou, não. Não. Só parece, né? Gente, não parece feminista. não. Parece. É porque... Mas não sabe o que é. A gente vai falar sobre isso aqui. Mas assim, eu sou muito tranquilo para falar sobre isso, porque no Checkmate, não é, Pedro? No próprio Sextou com Elas, a gente entrevista, conversa com várias pessoas, de todas as correntes. Aí nós já tivemos feminista aqui, conversamos. E eu acho que o jornalismo ele não pode ser feminista, não pode ser esquerdista, não pode ser direitista. Ele tem que ouvir todos. A paixão tem que ser pelo jornalismo, não pelas pautas. Exatamente. Então a gente fica muito tranquilo de falar de qualquer coisa aqui, porque o nosso papel é esse, é trazer os temas e sem cores, né? Independente de cor partidária ou de ideologia política. Mas tem temas que a gente não tem como não se apaixonar, como esse, né? Mas vamos lá, Sâmara, você foi destaque esses dias aí com uma ideia polêmica e que com certeza... engraçado, né? As ideias boas não é para causar isso que às vezes causa raiva em algumas pessoas. Por quê, né? E a ideia da Sâmara é apenas, pelo que eu vejo, é dar direito, é buscar proporcionar o direito para quem tem direito, né? Porque aquela coisa da justiça, da balança,
da balança Têmis. da Têmis. Da deusa. Não é isso, não é exatamente isso, para não olhar a cor e para ser imparcial, né? Ser isenta. Mas quando se trata desses temas que você aborda muito, que é a questão da Lei Maria da Penha e do direito do homem, mas aí sempre tem a raiva, tem a ojeriza. Tem as Parece reações, que não vale, né? Parece que não vale. As feministas são bem reativas. Mas eu costumo falar, Matias, não tem o direito do homem, nem o direito da mulher, tem o direito do cidadão. A nossa Constituição Federal fala em direito do cidadão. Cidadão, quem? Homem, mulher, crianças. E hoje até os animais estão sendo acolhidos pelo direito. Antigamente os animais poderia ser como coisas. Poderia ser os seres, né? Os seres. Né? Hoje eles estão sendo alçados, inclusive, a status de parentes, né? Está tendo uma parentalidade agora com os seus pets, sim, que a gente chama de pets, né? Que Cíntia Chagas, ela condena esses nomes em inglês. Com os seus animais de estimação. Então, assim, quando as pessoas falam, porque você defende o homem. Não, eu não defendo o homem. Eu defendo o direito. Eu sou advogada e defendo o direito, sim, independentemente do gênero. O que tem acontecido ultimamente é que eu tenho sido muito solicitada por homens em razão de falsas acusações que têm crescido muito ultimamente, mulheres que têm se utilizado da Lei Maria da Penha de forma reflexa, de forma desleal, para ter benefício patrimonial, se favorecer, benefício processual. E isso eu consegui perceber que são muitas situações. E acabei sendo, digamos assim, sendo solicitada e acabei virando uma espécie de referência, como você falou, por conta desse trabalho. Mas posso dizer que 99,9% dos meus clientes são homens. Porque normalmente os homens hoje é que sofrem falsas acusações. Por quê? Porque as mulheres é que buscam mais esse direito do que os homens. Depois eu vou falar para vocês por que os homens, eles não procuram acolhimento, eles não procuram denunciar, porque na verdade eles nem sabem quando eles estão sofrendo violência doméstica. Os homens, eles têm dificuldade muito grande de detectar que está sofrendo uma violência, eles têm dificuldade de resolver questões familiares, eles têm dificuldade de levar isso a público. Os homens, eles querem resolver tudo no âmbito privado. As mulheres não, as mulheres elas são, né, elas externam mais. Seria, mas só para concluir, eu tenho 2 clientes mulheres, tá? Sim, pronto. Da condição de vítimas. Na verdade, uma ela foi, ao mesmo tempo que ela era vítima, ela era agressora, porque foi agressões mútuas, e a outra, ela está na condição de vítima. Então, eu tenho essas 2 sim, mulheres. Agora sim, você falou aí sobre essa questão da dificuldade do homem identificar a violência doméstica. Será se não é pela questão cultural também? Porque tem aquela coisa, né? Homem não pode apanhar de mulher. Isso é muito forte na nossa cultura. Tem isso também? Não, sim. Essa questão cultural que a gente que a gente fala muito, é essa questão de que o homem, ele tem que ser, né, ele é masculino, ele é líder, ele é provedor, ele não pode, digamos assim, esmorecer, enfim, ele não pode demonstrar nenhum tipo de fraqueza. Mas quando eu digo, não é uma questão meramente cultural do homem, quando ele tem essa dificuldade, é mesmo assim do homem. O homem, ele sempre acha que aquela situação que ele está vivendo são questões mesmo intrínsecas do casamento, né? Desentendimentos, por exemplo. A mulher, ela instiga... Quem é mais ciumento para vocês, o homem ou a mulher? O que é que vocês acham? Eu acho o homem ou a mulher? Pela sociedade é a mulher, e eu também acho que é a mulher. Quem controla mais, o homem ou a mulher? Mulher. Então, assim, dentro da relação, existem essas situações. O homem, ele se sente controlado, ele se sente... ameaçado, ele se sente uma vida dele toda assim, atrapalhada pela mulher brigando, aquela mulher brigando, mas ele acha que isso é normal da relação. A mulher não, a mulher chegou numa situação, numa conclusão de que se
ela estiver sofrendo alguma ação do homem de ciúmes, desse homem não deixar ela vestir a roupa que ela quer, dessa mulher não poder sair com as amigas, dessa mulher... Então, isso é uma violência psicológica. E para você ver como o homem tem uma dificuldade tão grande de concluir que ele também sofre psicologicamente, a mulher ela não quer que ele saia para o futebol, não quer que ele saia com os amigos, viajando o celular, invadindo o celular e tudo. Mas ele não acha que aquilo ali é uma coisa perfeitamente normal. Tanto é que hoje nós temos previsão legal no Código Penal, o artigo 147b de violência psicológica somente para a mulher. Só a mulher pode ser vítima de violência psicológica. É como se o homem... É uma lei altamente sexista. Por quê? Porque os homens, eles... Como você falou, a masculinidade do homem não deixa... impede dele pedir esse auxílio. Né? De dizer... Imagina, tem homens que chegam numa delegacia... Chega lá e dizer que apanhou. Que a mulher não, não nem que apanhou, porque a violência física... Tudo bem, existe até previsão legal. Mas assim, olha, eu estou sendo... Aqui, eu estou sofrendo uma violência psicológica, porque minha mulher não deixa eu ir para o futebol... A minha mulher, ela briga toda vez que eu saio. Tá pegando meu celular o tempo todo. O delegado, por que tu não abre a porta de casa e vai? Entende? É isso aí. Então, ele é frouxo, ridicularizado, né? ele é ridicularizado. Então, ele não encontra esse acolhimento. E aí, o que acontece? Então, como o homem não sofre, não tem esse tipo de violência, então nós vamos acolher a mulher, porque ela expressa e ela, né? Ela se sente mais vulnerável nesse sentido. E ela então tem a gente aquela vai... acolhida, né? Que tem várias vozes que gritam. Às vezes a pessoa nem está numa violência, mas gera as vozes das outras amigas que olham com maus olhos e diz que elas estão vivendo, despertam nela algo que nem está existindo. Aí se tornam aquelas mulheres, minha amiga vive, então está todo mundo vendo. Aí ela começa a se vitimizar. Eu vejo o seguinte, o legislador hoje, eu não estou vendo uma responsabilidade do legislador atual com relação a essa pauta, a essa questão. Uhum. Eu não vejo com bons olhos muitas legislações, principalmente com relação, especificamente com essa questão de violência doméstica. Por exemplo, esse artigo 147b do Código Penal, que entrou em vigência agora, acho que foi em 2021. Só para vocês terem uma ideia do que foi que aconteceu, isso aqui é uma experiência mesmo. Tudo que eu estou trazendo para vocês é experiência que eu tenho vivenciado no meu dia a dia. Antes da vigência, a Lei Maria da Penha, ela entrou em vigor em 2006. A Lei Maria da Penha, ela não é uma lei material. Ela não tem previsão legal de dizer que ali tem crimes. Não. Tudo que a Lei da Maria da Penha fala, ela é procedimental. Aí ela remete para o Código Penal. Violência psicológica. A mulher, ela sofre violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual, violência espiritual agora, violência política. Tem espiritual. Violência política. Imagine, a violência está oprimindo a mulher. A política é... Não, a violência sexual. Então, ela trouxe essa previsão de que as mulheres, elas são vulneráveis e suscetíveis a esse tipo de violência, em 2006. Uhum. Mas aí, violência física, no Código Penal tem a previsão legal, 129, né? Lá do Código Penal. A violência psicológica, onde era que estava a previsão legal da violência psicológica? O legislador remetia ao artigo 129 do Código Penal, porque lá vem dizendo lesão física ou a saúde. Então, a saúde, ela envolve o quê? Psíquico, psicológico, né? Emocional. Então, remetia ao artigo 129. Depois veio uma alteração no artigo 129, incluiu o parágrafo 9º, que fala especificamente da violência, quem sofre esse tipo de violência no âmbito familiar. O parágrafo 9º não disse lá a vítima tem que ser mulher. Sim. É no âmbito familiar. Então, quem pode ser vítima de uma violência psicológica no âmbito familiar pelo artigo 129, parágrafo 9º? Homem e mulher. Homem e mulher. Porque lá não tem dizendo que é só mulher, correto? Sim. Pronto. Então, de 2006 até 2021, as mulheres que sofriam violência psicológica, os homens eram
acusados e condenados dentro do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Com o advento da lei do artigo 147b, que foi específico, e lá vem dizendo quais são as condutas e tudo mais que aquele homem deve praticar para configurar, tipificar a violência psicológica, esse 147b vem dizendo que é só a mulher que pode sofrer a violência psicológica. Agora, vamos lá. O artigo 147b ele é um crime próprio, né? É só a mulher que é vítima. Mas o homem, ele pode ser vítima de violência psicológica? Pode, não pode? Porque o homem não é máquina. Claro. Ou é? Ele tem psicológico, não tem? Sim. Então, dentro de casa, ele também sofre as mesmas restrições que um homem pode fazer com uma mulher dentro de casa. E aí, eu tive um cliente que estava sofrendo isso. E ele me procurou, na condição de vítima. Eu disse, você vai registrar um boletim de ocorrência e eu vou entrar com a representação. E entrei com a representação criminal pedindo que a mulher fosse condenada porque o homem estava sofrendo violência psicológica pelo artigo 129, parágrafo 9º, Pois, o promotor de justiça disse que ele ia pedir o arquivamento porque o homem não sofre violência psicológica. Olha, gente. Aí eu tive que falar para ele dar essa aula, dizer para ele, olha, se as mulheres, o artigo 129 era aplicado para as mulheres antes do advento do artigo 147b, inclusive a própria delegada lá, quando ele registrou a ocorrência, ela disse, doutora, isso é até um absurdo, que homem não sofre violência psicológica. Eu disse, olha, no meu entendimento absurdo é a senhora dizer isso. Mas a senhora faz o seu trabalho, a senhora então não indicia e deixa que o Ministério Público resolve, porque quem decide se vai arquivar ou não é o Ministério Público, o inquérito. E assim foi feito. O Ministério Público arquivou. Arquivou não, eu estou brigando, eu estou recorrendo. Ah, tá, sim. E aí ele veio falando isso, e eu vim dando essa explicação, para não dizer aula, né? Eu não Sim. Vim dando essa explicação para ele. Não, ele tem sim por isso. Aí, o que acontece? Como ele que tem ele tem a atribuição e ele está dizendo que ele não vai fazer, que ele é o autor da ação penal, e ele está dizendo que ele não vai fazer, então, dessa decisão, dessa minha insurgência, né? Cabe recurso. E aí, sabe o que foi que ele falou para a juíza? Mais ou menos assim, se Vossa Excelência achar que essa teratologia, foi utilizada essa palavra no direito, ela é bem ofensiva. Algo teratológico é algo assim de quem não estuda. Tipo uma maluquice. Gente que não, gente uma maluquice. Que falta bom senso, gente que doida. Meu Deus. Se Vossa Excelência achar que essa teratologia deve seguir adiante, que a senhora remeta, então, para o Procurador-Geral de Justiça, para que ele decida o que vai ser feito. Só para vocês terem ideia. Agora, eu me preocupei com uma coisa. No início aqui da nossa conversa, a gente falou de seres. Cidadão, e eu acrescentei o termo seres, relacionado ao ser. Criação. Onde é que ficam as crianças? Porque você já, pela mentalidade jurídica aí, só quem sofre violência psicológica é a mulher. Homem não. Não. E criança? Não, juridicamente o homem sofre violência psicológica. Agora, as instituições é que estão interpretam de outra forma. Pelo entendimento, né? Pelo entendimento dos nossos legisladores aí, executores da lei. A feminista, essa pauta ideológica, que é um movimento coletivista de esquerda, o movimento feminista é isso. Ele está totalmente infiltrado nas nossas instituições. O Ministério Público, o Poder Judiciário, está totalmente infiltrado. A faculdade. Principalmente. Né? As crianças, elas são acolhidas pelo ECA. E no ECA tem previsão legal, sim. Questão psicológica, né? Tem previsão legal de que é crime, né? Você praticar violência psicológica. Inclusive, eu vou até aproveitar que você puxou esse assunto para dizer que eu, particularmente, acho a prática de alienação parental um crime. Mas não é uma conduta criminalizada. Gente. Ela só tem previsão numa lei civil. Lá vem dizendo que perde a guarda, a coisa arada toda. Tá. Tem as consequências, mas não tem a penalidade. Mas não é criminalizado. A penalidade, qual seria a penalidade? Essa questão da penalidade,
poderia até não ser, digamos assim, muito... Na prática mesmo, não seria muito útil. Mas qual é o lado positivo que eu vejo disso? É fazer com que a mãe, no caso, que é a que mais pratica a alienação parental, mas eu não vou utilizar esse termo, vou dizer o alienante, né? A pessoa que aliena, perca a primariedade. Porque ninguém quer perder a primariedade, você ser condenado num crime. Porque tem suas consequências cíveis, né? Sim. Na vida civil, se você perder a sua primariedade. Então, eu vejo que se você criminalizar a alienação parental, e isso foi um projeto de lei que eu levei para um deputado federal, que, inclusive, esse deputado federal foi meu cliente no início da minha carreira, quando eu comecei a atuar na área de família, ele foi um dos primeiros clientes e ele já falava em alienação parental, quando ninguém ainda falava em alienação parental, era um assunto muito novo. E, por incrível que pareça, assim, por ironia do destino, ou por dádiva divina, ele hoje é um deputado federal conservador, cristão, e eu pedi uma audiência para ele e falei, por que o senhor não acolhe, não encampa essa ideia de fazer um projeto de lei para que a alienação parental seja criminalizada, considerando que o senhor tem autoridade, porque o senhor foi vítima. Hoje... Na verdade, a vítima é a criança, né? É o Sim. filho que é alienado. Mas, via de consequência, é o genitor que está impedido de... Né? E ele perdeu o contato com os filhos. Inclusive, ele fala dessa história com muita tristeza. Ele disse, meu Deus, eu nunca tinha me atentado para isso. Então, eu vejo essas situações. Aí, você vem com a questão da criança. Por que eu falei da alienação parental? Porque eu acho uma incoerência. Se existe uma previsão legal para acolher aquela criança e dizer que quem pratica violência psicológica na criança é crime, o que é alienação parental se não é violência psicológica? E é mais pura. E ainda é mais forte, porque é uma violência psicológica, violência emocional. É violência patrimonial. Que tem ali traumas para a vida inteira, né? São traumas para a vida inteira. E hoje se discute muito a questão da parentalidade, que é uma discussão muito forte no meio da questão pedagógica, na psicologia também. Acho que é um bom tema para a gente trabalhar isso aí, né? Eu levei essa ideia, eu acho que está no momento de nós começarmos a enfrentar, mas a sensação que eu tenho, Sâmara e os meninos aqui, é que, assim, esse é um assunto que eu acho que não interessa, sabe? Se alguém chega lá com uma ideia, por exemplo, eu acompanhei aí uma questão da divulgação, a mulher que é vítima de violência doméstica, ela tem que ser segredo de justiça, alguma coisa assim, ou não pode ser divulgado. O nome. O nome, né? O nome dela. Isso aí foi uma coisa... projeto de lei. Né? Pois é, foi colocado no Congresso recente. E se aprova numa velocidade, assim, tremenda que... Agora, um negócio desse aí... Quem é que vai querer discutir? Mas olha a incoerência. É por isso que eu digo que tem muitas leis que estão sendo legisladas como forma de lacração, né? Sim. Inclusive, eu até concitei uma reflexão a esse deputado federal e perguntei para ele por que hoje os congressistas, a maioria dos congressistas é homem. É homem, não é? E por que esses congressistas, que é um ambiente ainda eminentemente masculino, permitem avançar tantas legislações sexistas, misândricas, porque são misândricas. Porque a partir do momento em que você coloca o homem em uma situação de inferioridade, de desvantagem, sabe? Inclusive até tem leis, eu não sei agora se é uma lei ou se é uma decisão, acho que é uma lei, eu li em algum lugar, não sei se já está em vigor, que caracteriza uma pena perpétua. A nossa Constituição Federal, ela não acolhe pena perpétua. Mas parece que tem uma lei, ou um projeto de lei, não sei, que o homem que for condenado por violência doméstica, ele vai para um cadastro de restrição, e esse cadastro de restrição, ele fica impedido de entrar no como é que se diz, meu Deus?
no funcionalismo público, ele não Sim, pode fazer não pode fazer concurso. Se ele estiver numa empresa privada, ele vai ser demitido. Ele vai, sabe? Era melhor ser Ele preso, vai né? Ele vai para um cadastro de restrição, ele fica condenado, fica com aquela letra escarlate, né? Que loucura, né? Lá, né? Cravado. Ou seja, e aí, esse homem, para mim, isso é uma pena perpétua. Porque qualquer crime que você pratique, um homicídio, qualquer crime hediondo e tudo, Não você cabe a tem, punição. você tem o período de prova. Durante 5 anos, você, né, você perde. Cumpriu a pena, acabou. Aí você tem um período de prova. E você volta. O homem não. Então, foi o que eu entendi. Eu não sei, não li bem. Eu li em algum lugar isso daí. Alguma coisa na rede social. Eu fiquei até de comentar e me esqueci, porque é tanta coisa. Mas eu li alguma coisa a respeito disso. Mas eu vejo na prática empresas, homens que estão respondendo por violência e tudo, respondendo o processo. Vocês veem em rede social, já foi afastado, já foi não sei o que, já foi demitido, já foi exonerado. Responder. Às vezes só com a acusação da mulher. Ele o homem já está massacrado. afastado, já foi exonerado. O cara já foi de arrasta para cima. E aí, Matias... Se defender. E aí eu chego à conclusão seguinte, aonde é que isso vai terminar? Porque eu vejo uma inconsequência tão grande de querer fazer essa lacração, é uma visão tão míope que a gente não está enxergando lá na frente o abismo. Porque esse homem que vai ser retirado do mercado de trabalho, ele deve alimentos, ele tem que alimentar a família. E essa mulher que denunciou esse homem, e que às vezes ele pode ser condenado por uma falsa acusação... Por quê? Porque se ele não tiver uma defesa, às vezes acontece dele não ter uma defesa, não é? Às vezes dele ter uma defesa deficitária, os erros do Poder Judiciário estão aí. O Inocência Project está aí para dizer. Perda de prazo, que existem erros. Isso, não, e o próprio juiz erra, o tribunal erra, o ministro erra, são pessoas. Né? O Inocência Project, que é uma ONG que está retirando pessoas inocentes de dentro do sistema prisional, está aí para mostrar que o Poder Judiciário erra. E esse homem ele pode ser condenado injustamente por um erro. E essa mulher vai querer... Aí esse homem ele vai para onde? Para a informalidade? Porque ele não pode mais... Ele vai ser demitido, ele não pode mais... Aí ele vai para a informalidade. Aí usa alimentos. Aí essa mulher vai querer os alimentos. Aí ele não pode pagar porque ele está lá... Aí ele vai preso. Aí ele vai preso... Onde é que isso vai ficar a vida inteira, né? Acabou, aí ele vai ficar a vida inteira. Onde é que isso vai acabar? E assim, tem um grande problema nesse processo todo que assim, eu entendo se a gente olhar... as vítimas da violência doméstica, as mulheres, que até pela questão cultural que a gente falou, o homem às vezes não se sente vítima de nada nessa questão da violência doméstica. Mas assim, a porta de entrada para o homem se tornar ser acusado ou posteriormente condenado, normalmente tem sido por meio das medidas protetivas, né? E tem um negócio sério. Aí é onde eu disse que eu até concordo. Porque assim, a mulher chegou lá e disse assim, olha, eu estou sendo ameaçada, estou sofrendo violência psicológica, estou sendo isso e pronto. A palavra dela acabou. Não, a palavra dela é o suficiente para deferir as medidas protetivas. Para concessão da medida protetiva, e aí o cara que vai ter que se virar para provar o contrário. Isso. De certa forma, assim, eu entendo, como eu já disse em outros programas aqui, eu entendo por quê? Porque tem muitas mulheres que realmente são vítimas, e aí vai que, numa situação dessa, ela diz que está sendo ameaçada, que ela está sendo vítima, não sei o que e tal, e a juíza não concede a medida protetiva, aí o cara vai lá e mata ela. A responsabilidade é da justiça, né, que não ouviu ela. Mas assim, eu acho que essa porta de entrada aí tem que ter, não pode ser totalmente assim aberta e muito fácil. Porque pode chegar nesse negócio que a gente acabou de falar. Muitas pessoas condenadas injustamente, né? Porque a medida protetiva já é uma condenação. Rotula, né? Fica aquela coisa... como ela falou, escarlate. Não, e a medida protetiva, ela restringe o teu direito de ir e vir. Né? Mexe com uma a sua prisão, liberdade. né? É uma prisão. Não deixa de prisão ser. Sem graça. Porque você não pode se aproximar, você não pode estar no mesmo local que ela. E se você tiver e ela chegar, você tem que sair. Eu costumo falar, inclusive, que pior do que você deixar de ir, porque a fulana, a suposta vítima estará lá, é você já estar no local, ela chegar e você ter que se retirar. E geralmente, às vezes você muitas dessas mulheres se aproveitam disso, falando, ele está aqui, ela vai lá para criar situações. Mas, entendi. Então, eu trabalho, é isso que eu quero deixar bem claro, Matias, Nicole, Pedro,
e para quem está nos ouvindo, que eu quero deixar bem claro que a minha intenção aqui não é fazer uma revolução masculina. Eu não ataco e nem critico a Lei Maria da Penha. Não sou, sabe, assim, a crítica de antifeminista. Eu não sou feminista, mas eu não sou antifeminista, totalmente diferente. Não é isso. O que eu quero chamar a atenção para a sociedade, para as organizações sociais, para as instituições principalmente, de que existem as falsas acusações. Mas isso é exceção, doutora. É exceção. Quantos por cento de exceção? É 1%. Vamos botar uma lupa aí nesses 1%. Eles existem. Esse 1% de homens que estão sendo condenados, que estão sendo vítimas de falta... existe. Então, nós não podemos simplesmente desprezá-los, porque não é regra. E olhe lá, eu, inclusive, contesto... Esse 1%? As estatísticas. Assim. As estatísticas, que as mulheres são vítimas... A vulnerabilidade... Só para você ter ideia... Olha o que tem nas decisões. A vulnerabilidade da mulher presumida. Gente, a mulher é tratada como criança. Presunção é só até 14 anos no Código Penal. 13 anos e 11 meses e 29 dias. Ali existe uma presunção de vulnerabilidade, no caso para crimes sexuais. Aí a mulher, quando ela está em casa, no âmbito doméstico, ela é presumidamente vulnerável. E os homens são presumidamente agressores. Se colocou todo mundo numa mesma vala. Todos os homens são agressores e todas as mulheres são vulneráveis. Não, e a agressão? Acho isso até uma falta de respeito com o pai de família, com um homem que é bom, com um homem, entende? Não, e a agressão espiritual, psicológica, como é que é essa agressão espiritual? Eu fiquei curioso com isso. Eu até fiquei de estudar. É quando o cara morre, aí ele volta. Quando ele não quer ir para a igreja com a mulher. Não sei se é alguma coisa que envolve religião ou qualquer coisa. Mas eu ouvi isso de um promotor. E eu ouvi isso também de um promotor, porque eu assisto muitas palestras, né? Eu gosto muito. O final vem puxar o pé da outra. Pode ser isso aí, ele vai condenar. Vamos lá, vai chamar Chico Xavier para poder fazer. Pois então eu estava assistindo uma live, para falar a verdade, e eu ouvi de um promotor de justiça, que eu tenho muita admiração por ele, inclusive, falando que o único homem que apanha de mulher é o Cebolinha. Isso é vindo de um promotor de justiça. Eu acho que isso é de um mau gosto, é de uma falta de respeito, de responsabilidade tão grande, que é a mesma coisa que nós dissermos em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Como é que hoje... Existem números no meu Instagram, tá lá, eu tô relatando a quantidade de homens. Tem um vídeo, vamos falar mostrando. A gente mata a cobra e mostra o vídeo aqui, ó. Uma situação de uma mulher agredindo um companheiro por ele ter saído de casa. Mas isso aí é um dos vídeos que a gente escolheu, mas isso aí, se a gente for pra internet, é só... Deixa eu ver qual foi. Vamos lá, a gente vai acompanhar aqui. Tava onde? A pessoa que está filmando está rindo. Tá só matando uma mosca. Pois é, a coisa da cultura, né? A pessoa que está filmando está rindo, né? Mas olha, Matias... Já grava com a ideia de publicizar, né? De publicizar assim, como se fosse algo, entendeu? Um mérito, um troféu e tudo mais. Olha aí, ó, como o homem tem que respeitar a mulher. Mulher tem que se fazer assim, para se fazer respeitada. Mas, assim, o que eu vejo disso? Se vocês perceberem, os próprios homens riem dessa situação. Eu vejo muitos homens. Inclusive, hoje mesmo, hoje eu postei na minha rede social, não sei se vocês chegaram a ver, uma moça de 23 anos, muito bonita, loura, corpo bonito. Ela se passava por uma garota de 14 anos, para abusar de menores. Então, ela utilizava a rede social dela para dizer que tinha 14 anos, entrava em contato com menores, crianças de 12, 13, no máximo 14 anos, ela com 23 anos, para poder abusar dessas crianças. E teve um que parece... Aí ela ainda ia na casa dos pais e tudo, não sei como é que os pais acreditavam que ela tinha 14 anos, né?
E parece que teve um que não quis nada com ela e arranjou uma outra namorada e ela gravava os atos libidinosos que ela tinha com essas crianças. Práticas sexuais e tudo mais. E aí essa criança, ela ficou muito zangada, chateada, não aceitou que ele se interessasse por outra garota, adolescente. E ela expôs esse menino em rede social. Aí o menino, se sentindo constrangido, exposto em rede social, ela expôs a relação que os dois tiveram íntima. E ele foi na delegacia com a mãe, com o pai e tudo, e denunciou, achando que ela era uma criança também, né? Uma criança não, uma adolescente. E lá depois se descobriu que ela era uma garota de 23 anos. Os comentários dos homens, isso é uma coisa que eu bato muito. Teve um que até me pediu desculpas. Eu digo assim, eu até fiz um comentário assim, até meio poético, que os homens, eles fazem comédia da própria tragédia. Eu fiz um comentário que nos resta. Assim, eles fazem comédia tem lei para nos proteger. A piada é isso. Não, mas olha só, mas os homens dizem, a mulher é bonita. Aí eles dizem, ai, como eu queria ter 14 anos. Ai, mas esses adolescentes devem ter ido na prisão ver essa mulher. Ai, manda essa mulher pra cá, pra casa. A fábrica dos Enzos. Eu até postei hoje na rede social isso. Então, assim, hoje isso não cabe mais, não comporta mais. Porque isso só alimenta um sistema, um microsistema que está se transformando num macrosistema de superproteção da mulher. Então, o próprio homem, quando ele se comporta dessa forma, ele mostra que ele não é vulnerável mesmo, não. Que vulnerável é a mulher. Tanto é que a mulher pode praticar... As pessoas falam pedofilia. Gente, pedofilia não é crime. Pedofilia é uma doença, é uma parafilia. Crime é estupro de vulnerável, né? Então, estupro de vulnerável é aquela pessoa que pratica sexo, atos libidinosos com crianças, com adolescentes até 14 anos. E pessoas que se interessam por crianças, né, que têm desejo por crianças, é pedófilo. E, então, a mulher ela pode praticar pedofilia, né, pode praticar estupro de vulnerável, pode bater, pode lesionar, pode praticar... Que eles acham assim, nossa, que essa besteira. Uma vez eu postei aqui uma mulher indo buscar o cara no bar. O que mais tem aí, né? Batendo e tudo, aquela humilhação, aquela coisa arada, todos os homens rindo. Foi feito, inclusive, Nicola, não sei se tu viste, foi feita uma campanha. Tu já foste visto? Uma mulher vai te buscar? Ele tá rindo, doutora. Tava no bar? É? Você tava Não. Mas o mais engraçado desses vídeos é a cara de abestada do cara, né? Mas ele vai fazer o quê? Ele não pode qualquer reação reagir. dele ali Ele não pode reagir. Dele. Entende? Tem que botar logo a mão pra trás. Reagir. Não só os homens riem da situação, acham engraçado, como as mulheres justificam. Elas dizem, esse aí deve ser o... Só assim, né? Só assim, esse aí mereceu, deve ter feito isso, essa mulher deve sofrer não sei quanto... Entende? Então, assim, a situação chegou num ponto de que eu falei assim, a minha intenção, voltando para o ponto, é dar voz e chamar atenção para as instituições para essa situação, que existem muitas mulheres que estão se utilizando dessa lei. Teve um caso agora recente, um colega meu, que ele recebeu uma medida protetiva, porque, olha só, ele foi agredido lá na escola onde ele foi deixar a criança. A mulher estava esperando ele lá deixar a criança e ela caiu de tapa nele. E só que ela, depois do episódio, ele registrou o boletim de ocorrência, só que ela registrou também a acusação dele, o registro dele foi com relação à porrada que ele pegou, a agressão, tal, não reagiu, as câmeras mostraram tudinho, mas o registro dela foi porque ela tirou... Que escola foi essa? Eu acho esse caso... Eu não sei, você vai identificar, mas foi a questão de um adesivo, foi esse? Não. Ela conseguiu a medida protetiva porque ele foi agressivo, porque ele arrancou um adesivo lá do carro dela. Um adesivo de entrada de algum lugar. Não. Adesivo para buscar na escola. Alguma coisa Ou nesse então sentido. Estacionamento. Acho que foi isso aí. Então ele arrancou, eles separaram e ele arrancou esse adesivo e ela conseguiu a medida protetiva. Ele, quando foi na audiência de justificação, mostrou lá os vídeos. Aí foi quando a medida caiu, né? Porque
Mas e nem é assim que funciona. Porque se fosse assim imediatamente, seria ótimo. Não! O pior de tudo é que não é assim 45 que funciona. dias depois. 45 dias depois. É como você falou, eu também entendo. Eu já tive conversando, inclusive, com uma magistrada sobre esse assunto. Uma magistrada que trabalha na vara de violência doméstica e que tramitam as medidas protetivas. Eu entendo quando ela diz, uma mulher que chega dizendo que está sendo violentada, a gente defere de plano. Depois a gente forma um contraditório. Aí o homem vem e tem a oportunidade de fazer a defesa dele. Se analisa e a gente verifica. Eu entendo. Sim. Eu, talvez, como magistrada, também teria essa responsabilidade, esse cuidado. Aquilo que a gente falou, por conta da... A prudência, ela é sempre bem-vinda. Mas eu vejo que tem casos que poderia ser, digamos assim, ter um filtro maior. Violência patrimonial, por exemplo. O que é uma violência patrimonial? Vem dizendo na própria Lei Maria da Penha. O que caracteriza, qual a conduta que esse homem tem que ter para ter uma violência patrimonial? Eu vou lá e só chego, eu estou sofrendo violência patrimonial. Não, peraí, me traz mais elementos. Porque não é uma violência física diferente, a mulher não está chegando lá quebrada. Uma violência psicológica eu ainda acho assim um pouco temerário. Porque a violência psicológica, se o homem restringe muito aquela mulher, deixa aquela mulher confinada, aquela mulher, né, se sente desmerecida, desrespeitada e tal, num estado assim de abalo psicológico, existe um certo ciclo, né? Porque tem o ciclo da violência. Ele começa aqui e tal e pode realmente evoluir. Mas uma violência patrimonial, eu entendo que aquela mulher deveria trazer mais elementos. Por quê? Porque são elementos concretos, são papéis, ela tem como mostrar, se esse homem de fato está desfalcando, se ele está de posse de procuração, se ela deu alguma procuração para ele, se ele está impedindo dela sacar algum dinheiro, alguma coisa, mas entende? Então, eu acho que tem determinadas situações que deveria ter um pouco mais de cuidado. Uma violência sexual. Tem que ter um filtro maior, né? Um filtro. Não são todos os casos que deveria simplesmente. Por quê? Porque esse homem, ele é obrigado a contratar um advogado. Porque só advogado quem consegue, ele não pode fazer uma defesa própria. Só advogado consegue acessar o processo, que tramita segredo de justiça. Aí ele se habilita. Aí esse advogado vai gastar dinheiro com o advogado. Aí esse advogado vai fazer essa defesa. Aí essa defesa vai para o Ministério Público. Aí o Ministério Público emite um parecer. Aí às vezes a juíza vê se é caso ou não dela fazer uma espécie de instrução, de ouvir a vítima, de ouvir o suposto agressor. Aí, e o volume de medida, como as medidas protetivas são deferidas de plano, então o volume é assim, entendeu? É muita medida protetiva. Então, até essa juíza analisar o teu caso dentro de milhares, e eu acho assim, mais impressionante, o que mais me chama a atenção nisso, é que as instituições chegam e falam assim, as medidas protetivas aumentaram em tantos % de... Comemoram, como se fosse... As estatísticas aumentaram de não sei o quê. Não é comemorando, mas colocando assim como se... Para chamando a atenção de como a mulher é vulnerável. Mas, claro, qualquer mulher pode chegar lá. Filtro, né? Hoje a mulher não tem filtro. Isso eu falei. Eu falei, qualquer mulher pode... Hoje em dia, o que é uma violência psicológica? É uma mulher ser desagradada. Ela não pode ser contrariada. Justamente. Se ela for contrariada hoje... ela está dizendo que ela vai sofrer violência psicológica. Uma vez eu fazendo sustentação oral lá no Tribunal de Justiça e fazendo... despachando com os desembargadores, né? E conversando com eles, uma vez eu perguntei, eu disse assim, o senhor é casado há quanto tempo? 40 anos. O senhor acha que se o senhor fosse casado sob a égide da Lei Maria da Penha, o senhor estaria casado? Ele deu me livre. Nossa sustenta. Ou seja, os casamentos de antigamente, que a gente chama de antigamente, cada um tinha o seu papel, gente, existem realmente as divergências, né? Existem os conflitos. O que não pode ter, gente, realmente é violência. Desrespeito. Mas hoje parece que é uma disputa. A mulher casa com o homem, ela disputa, por exemplo. Aqui, por exemplo, o cara não gosta da mulher com cabelo grande. Aí ela vai lá, eu vou cortar, porque quem tem que cortar sou eu, entendeu? Então parece ser uma aí já é uma violência psicológica, porque ele obrigou ela a cortar o cabelo. Ele manipulou ela pra isso. Não, ele quer o cabelo comprido e ela pra não ser... Tô dando um exemplo aqui, né? Tipo assim, aí ela pra não dizer que faz os gostos dele, aí
aí se coloca. Ou então para não dizer nessa que ela é situação. inferiorizada, submissa, Justamente. que a Não. submissão... Aí as inclusive- amigas, amiga, tu faz os gostos do teu marido. Olha, porque macho não manda em mim. Olha, como a senhora Olha, estava Aí falando. ela vai lá. Esse termo, meu Jesus é Cristo, horrível, pense num né? termo Aí ela que eu vai acho lá e diz, chulo, ó, me que eu acho manipulando horrível, pra eu cortar o cabelo, ou pra deixar o cabelo grande, não sei Crescer, o que. aí Eu ele tô sendo... gosta. Então deixa o teu crescer. Gente, parece que casa pra viver numa guerra, numa disputa. Não existe, como a senhora tá falando, doutora. São as pessoas, se elas souberem realmente quais são os seus papéis dentro de uma relacionamento, flui. Não é, por exemplo, a mulher querer agradar o seu marido, ser submissa naquela coisa ali de marido e mulher, naquelas compreensão, o cara é a cabeça. Flui, mas aí elas vai dar ouvido para não sei o que, lutam por direitos iguais, aí na hora que se equipara, aí, não, eu sou vulnerável porque o fulano tá me agredindo, não sei o que. Aí, como eu comentei uma vez num post da doutora que ela passou, acho que foi até nesse da violência, que quando a mulher é agredida, Maria da Penha é crime. Quando o homem é agredido, vira meme. Isso é verdade. Não é? É uma coisa assim que até os próprios homens... Mas eu não acha culpo os engraçado? homens, é isso que eu estou dizendo, eu culpo os homens. E a minha intenção, inclusive com a criação da Comissão do Homem e do Advogado, que eu fiz o requerimento agora recentemente, e que fui altamente, né, criticada, é exatamente para dar essa voz. Para ninguém ser superior a ninguém. O problema é esse. Né? Como é que é a criação do... Isso aí a gente começou a conversa no início, Primeira pergunta. Foi a primeira pergunta, mas aí a gente acabou... É porque essa pauta ela é tão rica, tantos detalhes. Mas aí como a é gente que é essa comissão? Bom, e como ela foi recebida, né? Você já acabou de dizer que foi criticada, mas eu acho que na OAB, foi mais na OAB que foi criticada? Não. É o seguinte, existe a OAB, né, é uma instituição, né, voltada para a defesa da sociedade. Ela colhe todos os temas jurídicos que devem ser enfrentados no âmbito social. A OAB sempre deve estar presente. Então, na OAB, nós temos várias comissões. Temos a comissão da mulher e da advogada, a comissão do idoso, a comissão da criança, a comissão dos animais, a comissão da diversidade sexual. Não sei agora se existe a comissão da racial, alguma coisa nesse Os sentido. autistas. Comissão dos autistas. Direito dos autistas. Comissão até do espaço, direito espacial. Eu nunca tinha visto isso, não sabia nem que tinha direito espacial. Aliás, tem... é um negócio sério, direito espacial. Eu fiquei até assim, curiosa de saber. Mas tem direito espacial. Mas a comissão do homem e do advogado, a comissão do homem, esse nome, homem, essa causou um desconforto tão grande, só para vocês terem ideia da problemática. Né? Da problemática. E aí eu vejo o seguinte, qual é a ideia? Eu falei, não, como eu trabalho muito nessa pauta, e todos os dias não, estou exagerando, mas muitas vezes, né, inúmeras vezes, sentam homens na cadeira do meu escritório, destruídos, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. E eu estou ali na ponta e estou tendo o contato direto com esses homens que são acusados. Mas o promotor disse que não tem violência psicológica contra homem. E vão enfrentar um processo. E lá no final é que, se forem condenados, o que a Lei Maria da Penha faz? A Lei Maria da Penha, ela aplica a sanção e quando eles fazem, eles vão para grupos de reflexão. Terapia. Terapia, mas para recuperar. Sim. Eu esqueci agora o nome. Então, tem a sanção e tem a recuperação, os grupos de reflexão e tudo para esse homem, né, ele aprender que aprender a ser homem. É o cantinho, quero vergonha na cara. Aquele cantinho do pensar. Dar um pouco de castigo. Ressocialização. É um animal, né? Que isso normalmente é para... reflexivos. Antigamente era para criminosos de alta periculosidade, Exato. né? Mas não é esse nome que eu queria saber, mas tudo bem. Aí eu pensei comigo, por que nós não podemos fazer um trabalho de prevenção? Aquele homem que está sendo acusado de importunação sexual, por exemplo,
que para ele aquela conduta, aquele ato não era, para ele era uma atitude normal, não seria uma importunação, mas de fato era. Por que nós não podemos criar um universo para que esse homem ele saiba como conduzir, como agir, como evitar? Sim. Para ele conhecer também a lei, né? Entendeu? Pessoas humildes, pessoas de instrução precária, não é? Então, assim, por que não pode ter esse universo masculino no sentido de fazer com que essa comissão ande de mãos dadas, em parceria com a comissão da mulher? Porque se a mulher ela é oprimida, ela fala para quem? Para o opressor. Sim. E quem é o opressor? É o homem. Na cabeça delas, né? No sistema. Então, mas elas falam só para mulheres. Elas não falam para quem deveria falar. Na verdade, elas preferem o quê? Acusar, condenar e elas não evitam sancionar, a briga, né? Elas estimulam. Sancionar. É o conflito. Exatamente. Então, eu falei assim, gente, então vamos fazer um universo, não é para ter guerra dos sexos. Ninguém ganha com guerra dos sexos. A intenção não é essa. A intenção é fazer com que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, equidade mesmo. Uma sociedade mais evoluída. Então, vai ter a comissão do homem, vamos estudar, vamos enfrentar essas temáticas, vamos ver como é que está a realidade de vocês hoje, de que forma que vocês podem evitar a cometer uma violência patrimonial, uma violência sexual, entende? Então, a intenção era essa. Mas isso deu, assim, foi uma rebordose, inclusive, jornalistas, colegas dos senhores, foram os mais agressivos, as jornalistas, né? Você falou no início do programa que jornalistas deveriam ser imparciais, né? Eu concordo em parte. Eu não sei se é porque eu sou uma eterna apaixonada, eu sou uma eterna entusiasta digamos assim, da liberdade, né? Sou uma eterna entusiasta do direito, que os jornalistas, eles até podem ter as suas ideologias, sim, mas eles não podem noticiar fatos, né? Noticiar fatos contaminados pela sua ideologia. Eu falo muito de isenção. Isso eles não podem. Porque eu cobro muito da gente ter isenção na divulgação. Mas olha, eu vou logo te dizer, isento nenhum ser humano é. Nem juiz. Não é porque eles podem ser imparciais, mas isento você nunca pode ser. Não, mas é com relação ao fato. É porque assim... Não, você pode ser imparcial, mas isento nunca vai ser. Imparcialidade eu acho mais difícil. É? Bom, eu acho que você pode até se apaixonar. Por exemplo, se a Nicole, né? Ricole fosse uma jornalista, fosse feminista, tudo bem. Ela eu não sou, mas a gente tem que se respeitar. Sim. Porque as divergências, elas só enriquecem. É verdade. Porque tudo é dialética. Direito é dialética, todas as pautas, tudo é dialética. Então, você defende sua opinião, eu defendo a minha, mas a gente não precisa se agredir, você não precisa me convencer e eu te convencer e a gente querer se sobrepor. É verdade. Para isso. Não, você acredita no movimento feminista? Eu não acredito por isso. Eu acredito por isso. E a gente se respeita e tá tudo bem. Porém, eu não acredito. Olha a quantidade de comissões aqui, ó. Olha aqui, Cole, que você tá aqui do meu lado, ó. Olha isso. Acho que deve ter o quê? Mais de 100, né? Tem mais de 100. Tem mais de 100 comissões. Só não pode ter do homem. A do homem não pode. Pois é, mas aí concluindo. Aí eu protocolei lá, né? Hoje eu pedi para minha secretária ligar na OAB Maranhão para saber se o meu requerimento já tinha chegado à presidência. Parece que já chegou. Mas até agora, o doutor Caio Saraiva, presidente da nossa seccional, peço ao senhor que o senhor se manifeste a respeito do meu requerimento. Caso o senhor seja contrário, tem que ser fundamentado, tem que dizer por quê que não vai ser criada a comissão do homem e da mulher, que assim fala o estatuto, né? Vai ter dificuldade, viu, para encontrar argumentos de ser contrário, já que o direito ele tem que abraçar aí, né, um todo, né, e não excluir quem merece defesa, quem merece conhecer seu direito. Por que os homens têm que ficar desassistidos? Por que os homens têm que ser invisibilizados?
Posso continuar? Pode, deve. Por que que... Você já tá dando tchauzinho pra mim ali, ó, que ele tá com saudade de mim. Por que os homens hoje eles são vistos dessa forma, como é que eu posso dizer, como você está falando, como alienígenas, como se fossem personagens não gratos, pessoas... Por quê? Por que isso? De onde surgiu? Vamos falar porque culturalmente o homem era superior à mulher, as mulheres eram inferiorizadas. Ok, então vamos lá. Agora eu quero falar sobre o que o movimento feminista trouxe de bom para as mulheres. Vamos lá. O que você entende? Vamos lá, Ricole. Você aqui. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu sou feminista. Já desde o início ela desconfiou. É infiltrada. Mas ele já me contaminou. Mas eu acho legal, porque assim, ela é uma mulher que ela não é feminista, mas é muito legal essa dialética. Porque eu sou uma curiosa, tá? Sim. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Tudo que eu vou fazer, isso me deixa até numa situação de ansiedade, porque eu vou me aprofundando e eu vejo que não tem fim. Quanto mais você estuda, mais você vê que não sabe nada. Isso principalmente no direito, né? Principalmente no direito. Assim, tudo, sabe? Tudo, mas no direito é um negócio. Quer consumir, você quer consumir a fundo, aí tu vai dizer, meu Deus, eu estou muito longe de chegar numa conclusão. Mas lá, pergunta. Mas qual é, o que você entende pelo movimento feminista? Qual é a intenção do movimento feminista? Hoje, assim, o que você vê? Assim, que você é uma jornalista. Como a gente falou no início da conversa. O feminismo, ele era para ser algo bom para a mulher. Por exemplo, a questão da mulher votar, dela trabalhar, dela ter os mesmos direitos em relação a salários equiparados, aquela coisa. Era para ser assim. Só que o que aconteceu? Virou um movimento feminazista. Compartimentou. Tipo, a mulher tá aqui e tal, e o homem tá num local de ser apedrejado. Ele tá na berlinda, sabe? Tipo assim, a mulher, porque não sei o quê. Agora, a contradição. A mulher lutou pelos direitos iguais, por direito ao voto, para ela se equiparar com salário igual ao homem, para ela estar no mesmo patamar, tal, não sei o quê. E por que ela é tida como vítima? Ai, meu Deus, por que ela não encara a situação de igual para igual? Já que chegou nisso, e tipo, eu acho que isso aí é uma questão... te disser que não foi mulher que conquistou o voto? Se eu te disser que não existiu nenhuma sufragista que tenha conquistado o voto? Se eu te disser. Gente. Não foi mulher que conquistou o voto. O voto, ele foi uma concessão dada por um homem para uma mulher. Olha aí. A primeira mulher aqui no Brasil, a primeira mulher que teve o título de eleitor no Brasil se chama Celina Guimarães, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Isso foi uma concessão que o marido dela conseguiu e ofereceu para ela esse título de eleitor. Ela foi a primeira a ter o título de eleitor. Isso é história, tá? Isso está em literatura, está em livros. Não sou eu que estou dizendo, não. Quando ela foi se manifestar, que ela foi honrada, teve honrarias, a primeira mulher a votar, meu Deus, olha a conquista do voto. Ela fez referência ao marido. Ela agradeceu publicamente ao marido. Ou seja, você vê que era uma mulher bem casada, uma mulher que não tinha nenhum tipo de rivalidade com o marido. Inclusive, isso aí é a submissão da amical. Tinha guerra dos sexos com o marido, não teve nenhum tipo de dificuldade. Ou seja, não foi uma feminista, não era nada de feminista. Não. Né? A feminista que... Gente, as sufragistas eram um grupo muito pequeno. As sufragistas que eu estou falando, mundial. Teve uma que teve uma sufragista de Nova York que veio para cá para fazer um movimento. O movimento era pequeno, elas não tinham como brigar com os homens, entendeu? Que eram em maioria superiores e tudo, para conseguir voto na briga, na luta, no murro. Não tinha como. Não tinha como. Isso foi concessão dos homens. Aí ela foi a primeira a votar e tudo mais. E aí começou a ter o incentivo e estímulo. Tu sabias que ela, incentivando, estimulando, aí em 1932, Getúlio Vargas, ele legislou para que o voto fosse, né, obrigatório para as mulheres também e tal e tudo mais. Ele concedeu o voto para as mulheres, aqui a legislação aqui no Brasil.
Tu sabias que as mulheres já poderiam votar e tu sabe quanto é que, nas eleições que tiveram subsequentes, sabe quanto foi o percentual de mulheres votando que poderiam já, por livre e espontânea vontade? Quantos por cento? 10% de mulheres votaram. 10%. Ou seja, nem elas deram tanto valor para isso. Então, quando eu vejo uma feminista chegar, porque a gente conquistou o voto, que as mulheres conquistou o voto, vamos estudar um pouco ali. Isso reflete até hoje a participação das mulheres na política. Entendeu? Então, essa narrativa, ela não existe. Aí, só para você ter uma ideia, teve uma política, eu esqueci o nome dela, eu até anotei aqui, agora não estou com vontade de botar óculos. Teve uma política que, na época, conservadora, cristã, que disputou com Berta Luz, que era uma sufragista. Berta Luz, ela era de esquerda, sufragista e tal, feminista, BBB, disputou com ela e perdeu. Ela perdeu as eleições para essa conservadora, que não era feminista e tudo mais, e perdeu. Então, assim, não existe essa conquista. Quando você fala conquista, que você foi lá, lutou, esbravejou... Que as feministas conquistaram isso, né? Que foi colocado aqui, né? Olha, eu trouxe aqui algumas anotações. Gente, na verdade... Vocês estão com elas história, né? Aí, brinquedo não. Fique à vontade. Vou até uma dosezinha aqui pra Ricole e outra pra mim. Gente, peraí. E olha, tá bom. Fique à vontade, Samara. É só 1 hora, já passou 1 hora, mas a gente estende aí, não tem problema não. Ah, é? Pode ficar à vontade. Eu acho que tem muita coisa que a gente tem que trazer para o nosso público. É um assunto polêmico, é um assunto que eu queria falar nem sobre todo essa questão mundo está preparado, não tem aquela história? A nossa sociedade não está preparada para essa conversa. O que eu vejo? De fato, o movimento feminista ele foi muito importante realmente para a evolução da mulher, para a inserção da mulher no mercado de trabalho, para adquirir direitos que realmente elas não tinham antes. E isso aí é incontestável. Mas isso foi na primeira onda. A primeira feminista que falou, sabe? Assim, então, se você perceber, se você for ler sobre a literatura feminista, de 1000 manuais feministas, uma fala de direitos iguais. O resto, tudo é revolução sexual. Todas falam sobre revolução de gênero. Entende? Então, a primeira onda veio falando dessa questão dos direitos e tal, mas em 1920, eu trouxe até aqui o nome. Ou seja, não é a questão do direito da mulher mesmo, né? Olha só, 1789, deixa eu só... É um ataque de pé. Olha, isso aqui eu fui pesquisar. 1789, reivindicações do direito da mulher era o direito de estudar. Aí veio uma feminista e tal. Lindo isso, nossa. Aí, depois, todos os livros subsequentes falavam sobre sexo. Olha só, 1920, O Pivô da Civilização, de Margaret Sanger, que é uma feminista, ela falava sobre o aborto e a eugenia. Ou seja, ela já defendia que a maternidade era um efadônio, era um peso, mulher, sabe? A maternidade, então ela já defendia o aborto em 1920, tá? Em 1963, teve a obra Mística Feminina, de Beth Friedan. Beth Friedan. Ela vinha defendendo que o casamento era uma instituição falida, que o casamento era a mulher não ganhava nada com o casamento, que as donas de casa era ser chato, ser dona de casa e tudo mais. Então, as mulheres foram... Né? Então, o que aconteceu? As mulheres já viam a maternidade, a gravidez, que é uma coisa assim, da natureza, belíssima, concedida para a mulher, como se fosse algo assim, inferior, não é? Como se fosse algo... como é que eu posso engraçado, dizer? Rapidinho. Em duas feministas que eu já entrevistei, senhoras... Aí agora que eu tô me lembrando aqui, não tem filhos. Nunca tiveram filhos, né? Interessante. Pois é. Mas você sabia, eu vejo assim... Interessante isso. Gente, eu acho que é uma escolha. A maternidade, ela é uma opção. Ela não é uma obrigação. Mas o relógio biológico é algo assim muito natural. A mulher, ela vai sentindo... Gerar, gente... De você gerar... Assim, então, é um sentido da vida, né? Então, quando você opta por não ter filhos por essa ideologia, porque o feminismo ele é muito materialista. O que a mulher ganha tendo filhos? O que a mulher ganha sendo casada? Qual é a vantagem que a mulher tem se for dona de casa?
Sim. Então, o movimento feminista, ele é isso. O movimento feminista, já que você falou em direitos iguais, igualdade de direitos, então ele pode ser cessado, ele pode parar de existir, porque a Constituição Federal, os direitos estão iguais. Eu quero que você me mostre, você, Pedro, você, Matias, você, Ricole, um direito que o homem tem na Constituição Federal que a mulher não tem. Agora, eu te mostro vários privilégios que a mulher tem que o homem não tem. O homem não tem, né? Dentro de lei. Várias. Então, olha só. A Simone de Beauvoir, que é uma feminista, meu Deus, super festejada pelas mulheres. Eu vejo mulheres postando na rede social frases de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir foi a maior revolucionária sexual das mulheres. Ela que fez toda essa confusão de identidade de gênero. Para ela, gênero é uma construção social, que não existe essa questão de homem e mulher, de macho e fêmea, né? Que tem que ser tudo muito fluido. A mulher ela tem que ser o que ela quer, ela tem que se comportar como ela quiser. E a Simone de Beauvoir, ela era amante do Sartre, aquele filósofo. E ela era filósofa, ela aliciava adolescentes, principalmente as adolescentes que vinham da União. Desculpa. Estou pesquisando aqui. Como é que isso? Aliciava quem? Vai lá. Ela aliciava refugiadas da União Soviética que vinham fugida do comunismo, do nazismo e tudo mais. Ela acolhia essas refugiadas em casa, que eram meninas lindas, adolescentes, que vinham sem família e tudo mais. E ela tinha um relacionamento lésbico com essas crianças, adolescentes, e oferecia para o Sartre, que era um predador sexual. Que horror, gente. Predador sexual. Né? Eram umas adolescentes e outras. Sim. E então faziam ali trisal, faziam o que se sabe hoje em dia. E as pessoas defendem Simone de Beauvoir como um exemplo de mulher, de liberdade, de libertária. E tudo. Então você está defendendo exatamente o que ela fazia. Inclusive tem até uma obra de uma dessas adolescentes que depois ela escreveu tudo que ela passou na mão dela, Simone de Beauvoir. Tudo que ela sofreu, ela escreveu essa obra. Então, assim, tem a Kate Millett, tem várias feministas. Aquela da sobrancelha junto, como é o nome dela? Aquela ali é a Frida Kahlo. Mas a Frida Kahlo era uma artista mexicana, né? Calma aí, eu tava procurando aqui. Tu sabia que olha, isso agora não pode. Isso agora não pode. Tudo agora. Tudo agora é bullying, né? Eu tava aquela procurando. Monocelha. Eu tava procurando aqui, na hora que fez a zoada aqui, mas não encontrei. Uma receita. Tem um movimento que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu te pergunto, essa questão do movimento feminista foi muito forte nos Estados Unidos, né? Sim. Foi muito forte. E assim, lá, pelo que eu ouvi numa entrevista, estou procurando aqui e não consegui encontrar, mas assim, as feministas conquistaram muitos direitos para as mulheres e interessante e tal. Só que chegou o momento, agora, o que está acontecendo nos Estados Unidos? A gente vai conversar mais sobre isso aqui depois em outro programa. Mas que direitos elas conquistaram? Não sei. Eu nem vou entrar nos detalhes, mas assim... De importunar. Mas assim, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Está acontecendo isso que você está fazendo aqui. Com essa ideia de criar a comissão do homem lá na OAB, nos Estados Unidos está se discutindo muito isso, porque eu acho que eles já perceberam que o direito está sendo o direito do cidadão, dos seres, homem, mulher, já está sendo preterido diante de tantos direitos que foram conquistados para as mulheres e que está havendo uma discussão muito forte com relação a isso. Uma mulher se tornou homem lá. Inclusive, é esse caso que tá norteando todo o debate. E ela viveu como homem. E ela disse assim, não, peraí. Não é fácil ser homem com tudo ela se matou, isso. foi que se suicidou, uma escritora. Exatamente. Eu até postei aqui na minha rede social. Pois isso está tá norteando todas as discussões com relação a isso que a gente está falando aqui, né? Pois é, porque, gente, assim, inclusive a comissão, olha, se as feministas, as instituições falam que as mulheres, elas encabeçam, né, as estatísticas de feminicídio, de violência de gênero, e quem está no alto, no elevado
patamar de suicídio? São os homens. Isso, é Quem se verdade. suicida mais, homem ou mulher? Homem. Por que os homens... O que leva o homem a se suicidar? Sobrecarga, né? A masculinidade. A masculinidade, porque não é fácil ser peso, homem. é verdade. Gente, o peso da masculinidade. O homem, ele tem que ser líder, ele tem que ser provedor, ele tem que ser forte, ele tem que, sabe, assim, Não pode chorar, não pode pode chorar. ter... Isso Não pode no ter geral, né? fragilidade. entendeu? pode Então, se ele tem demonstrar. toda essa cobrança em cima dele, e quando ele vê que ele talvez não esteja exercendo esse papel que ele deveria exercer, e outra coisa, ele é hoje sacrificado por isso, por ele ser masculino. Quando as mulheres falam assim, porque os homens são agressivos. Gente, a agressividade, ela é inerente do macho, porque o macho tem testosterona. Mas eu não falo a agressividade dele ser violento. A agressividade é diferente de violência. A agressividade que a gente se refere de uma forma atávica para o ser macho em razão da testosterona é porque ele é protetor. Veja bem, você é um homem, se você tiver com sua mulher e vocês estão deitados e tiver um barulho na porta lá, tu vai mandar tua mulher lá? Quem é que vai? Não. É tu que vai. Quem é que foi pra guerra? Homens. Entendeu? Quem é que vai pra linha de frente? Homens. Se tiver uma mulher sofrendo qualquer tipo de situação, quem que vai? É homem, a outra mulher não vai. Sabe? Mulher não salva mulher não... É homem. E esse ímpeto, esse instinto... sabe? É da Natural, agressividade. né? Vem da testosterona. Então, o homem, ele tem que ter realmente essa agressividade para ele ter esse perfil protetor. Um dia desse eu postei uma frase da feminista que eu gosto muito dela, acho que é a única feminista que eu gosto. É a Camila Paglia. Ela é trans e é feminista, mas ela reconhece os equívocos do movimento feminista. As mulheres querem transformar os homens em seres do quais elas não querem. Olha que loucura. Elas querem desconstruir o homem para ficar igual a ela, para aquele homem que não seja uma ameaça. A Fernanda ela. Lima é o exemplo maior disso. Mas quando o homem desconstruído se transforma em Ela não vai querer ela não mais. quer. Por quê? Porque ele não é líder, porque ele não é provedor, porque ele não é protetor. Porque é natural a mulher querer isso do homem, né? E o homem ser isso. É atávico, entende? E aí é uma busca. E eu vejo que essas meninas, quando eu falo para vocês que o movimento feminista hoje, eu reconheço que foi importante, lá na primeira onda. Se você for ler a literatura feminista, né, que tem vastas literaturas feministas, mas as principais, a primeira onda foi muito importante. Mas da terceira onda para cá, a terceira onda de Simone de Beauvoir para cá, tudo se resume à revolução sexual. Você vê, as mulheres têm que andar do jeito que elas querem, as mulheres podem se vestir do jeito que quiserem, as mulheres fazem sexo sem compromisso. Por quê? Porque o aborto está aí para isso. Loucura, As mulheres né, defendem gente? o aborto. Gente, quem é que ganha com isso, se não são os homens? Ora, se eu vou ter sexo contigo descompromissado, tu vai ter... Antigamente, os homens se preocupavam em engravidar uma mulher porque ele tinha que assumir. Hoje, não. Por quê? Tira. Porque elas defendem o aborto, só tu tirar. Entende? Então, hoje em dia... Hoje, tudo se resume à revolução sexual. Essa questão de identidade, as mulheres trans que têm que ter os mesmos direitos. Hoje, tudo gira em torno disso. A pauta hoje é só essa. Casamento é ruim. Olha, o movimento feminista, ele se sustenta. Por quê? Porque ele coloca sempre a mulher numa situação de inferioridade. As mulheres nunca vão chegar no mesmo patamar dos homens, nunca vai estar satisfeitas. Não acaba o movimento. É o tempo todo inferior. Acaba o movimento. Elas são inferiorizadas, são desmerecidas, são desrespeitadas, entende? Elas são vulneráveis, Então, o movimento feminista tem que fazer com que as mulheres se sintam dessa forma para ele se sustentar. E aí quando você vai na justiça, tá lá a juíza, desembargadora. Você vai nas empresas, estão as gerentes, estão as CEOs. Eu digo assim, honestamente, assim, é um trabalho, olha, o meu trabalho não é um trabalho fácil. Isso, quando os meus clientes chegam lá, eu deixo muito claro isso. Por quê? Foi dito aqui, acho que antes da nossa entrevista. Existe a presunção de inocência na nossa Constituição Federal.
Nas causas que envolvem mulher, o homem é presumidamente culpado. Violência de gênero, o homem já entra presumidamente culpado. O Ministério Público não precisa provar que você praticou um crime, porque a palavra da mulher tem uma certa relevância e a palavra dela é suficiente para deflagrar uma ação penal. Não é suficiente para condenar por si só. Se ela tiver outros elementos de prova e tudo mais, ela é bem relevante. Então, o homem entra presumidamente culpado. O que acontece? Para o homem provar, para você provar o que você não fez, é algo diabólico. Como é que tu vai provar que tu não fez? Eu estou dizendo que tu fizeste, tu quebraste o meu celular. Como é que tu vai provar que tu não fizeste? Eu que tenho que provar que tu fizeste, não é isso? Mas não. Na Lei Maria da Penha não é assim isso. funciona. E no geral, né? Um amigo meu advogado disse que é mais difícil provar a inocência de defender o inocente do que um culpado, que é justamente isso. E o que você falou, se referiu ao que a gente conversou antes, assim, e é preocupante isso, você que... Muito. Aquela questão do na dúvida... Se absorve. Na Lei Maria da Penha, na dúvida se condena. Isso é grave. E isso aqui que a gente está repetindo, isso aqui eu ouvi de alguém dentro da justiça. Tem a palavra da mulher, né? Na dúvida tem a palavra da mulher, que reforça aquilo que tá se acusando. Mas eu ia falar outra coisa, agora eu esqueci. Eu lhe atrapalhei. Vai embora. Bom, olha, você tinha ficado... Quanto tempo já aí, Cláudio? Né? O dia todo. Não, é uma pauta muito rica, é muito... tem muita coisa. Tá. Mas eu acho que isso a gente tem que conversar. Tá, agora eu lembrei. Então como é que faz a defesa? Sim. A defesa, eu canso de falar isso. A defesa não basta você provar que você não fez, que é uma prova diabólica, né? Nós temos que encontrar outros elementos de provas que você não fez, como você ainda tem que desconstruir a narrativa da mulher. Isso que é o mais difícil. Porque além de você dizer, olha, eu estou dizendo aqui que ele não fez, mas é a palavra dela. Então, ele tem que desconstruir, mostrar de forma cirúrgica que ela está mentindo. É muito complicado. Bom, vamos tentar resumir 2 assuntos aqui. Primeiro, assédio de homens. Homem assediado já não sofre violência psicológica, claro, né? Para a justiça não tem mais violência psicológica para o homem, mas... Só cebolinha. Só cebolinha. Mas assédio, o homem sofre de assédio? Sim. O assédio sexual que você fala, porque assim, o assédio sexual ele é mais atrelado quando existe uma relação de poder, né? De hierarquia. Sim. Tá? E é claro que isso acontece. Existe a questão da importunação sexual, que é diferente, né? Que é você tocar, o corpo de alguém sem autorização. Eu botei nas minhas redes sociais, todas essas situações estão nas minhas redes sociais. Tem um cantor que está fazendo lá o show dele e tudo mais, ele vai passando, a mulher toca no órgão genital dele. Ela toca e sai. Tem um vídeo aí, né? Tem um vídeo. Tem. Tem sessão, vídeo do assédio contra homens, é o último. Esse aqui, vídeo de assédio contra homens. Coloca esse aqui, por favor. Que aí qual é o seu nome? É Lucas. Você tá com medo da gente? Não sei. Calma, moço. Quantos anos você tem? Tenho 34. E você é casado ou solteiro? Solteiro. E você aceita R$2 ou um presente misterioso? Eu aceito o presente misterioso. Você vê que ele fica até desconcertado. Você vê que ele fica desconcertado. Ele nem quer. Você vê que às vezes o homem nem quer, mas ele é obrigado. Ele é obrigado exatamente por conta dessa pressão social. Aí se ele não fizer, eles vão chamar ele de quê? Exatamente. Mas tem um aqui, acho que é porque vocês não viram, tem um aqui, é o cantor. É uma coisa assim constrangedora. O que ele faz? Ele só se protege e continua cantando. Como se não tivesse nada acontecido. Se fosse uma mulher, vocês viram aquele caso da mulher que estava, uma jornalista estava fazendo uma matéria na rua e um senhor, um senhorinho passou, mandou um beijo e ela disse que era importunação sexual, ela se sentiu. E parece que o rapaz foi preso, o senhor lá foi preso, porque ele mandou um beijo. Entende? Então, existe, né, essa... Não, tem na internet tem um outro esse vídeo abismo. do Mão Santa.
Lá do governo, que foi governador, Eu não sabia senador. que ele estava sendo escoltado. Do Piauí. Não é essa a história. Porque ele tava com a mulher do lado. Tá, mas assim, não, mas ele sabia que tava com a mulher. Ele esquece quando a repórter... Pois é, mas ele é aquilo ali. Um cara galanteador, não sei o quê, tá, mas você vai olhar lá no vídeo... só isso. Quando a repórter fala, assédio, elogia a tá. mulher, ele olha assim, ele lembra que ele já tava mamado, né? Não, mas aí ele manda abraço pro cara, pro marido da repórter, não sei o quê. É uma coisa descontraída, mas pegaram isso aí como um assédio, como uma coisa de outro mundo, né? Gente, o que eu defendo é o seguinte: violência não tem gênero. Independe, olha, tanto o agressor quanto o agredido. Independe de gênero, que eu nem uso muito esse termo gênero, mas é porque ele é muito difundido, mas é sexo, na verdade, né? Existe homem, sexo masculino, feminino, é sexo. Mas vamos falar de gênero. Dentro do tradicional. Não existe. Olha, deixa eu só lhe dizer uma coisa. A violência é um ato de covardia, é um ato de maldade. Para mim é covardia. Como é que funciona a lei? O mais forte agride o mais fraco. Então, o homem, ele agride a mulher, agride criança, agride idoso. E mulher, agride criança, agride idoso, porque são mais fracos. A criança agride animais. Então, independe. Porque se nós formos... O Disque 100, que é dos direitos humanos, a maioria das chamadas lá são de mulheres, são de pessoas dizendo que mulheres são agressoras de crianças, de idosos. 70 e tantos % das chamadas são mulheres agressoras. Vítimas, crianças. Quem mata os seus filhos? Mulheres matam os seus filhos. Mulheres batem nos seus filhos, torturam os seus filhos. Então, isso independe. Aí vem as estatísticas. Essa pauta da estatística é uma coisa que eu quero enfrentar mesmo. Inclusive, eu tinha muita vontade de fazer esse estudo científico das estatísticas, porque realmente eu não tenho tempo para isso. Mas eu questiono muito as estatísticas. Porque se você for pegar o Atlas, lá, 92% dos homicídios que acontecem no país são homens. São homens, são vítimas. Os homens, eles também, né? Eles procuram, né? Porque eles bebem mais, eles estão no tráfico de drogas. E aí não pode ver o movimento do trânsito. Aí, os homens são... Se amostra. E tal. Mas parece que de violência de gênero mesmo, os homens, dentro desses homicídios, dessas estatísticas de homicídios, de 92%, vamos supor, vamos aqui uma lógica aqui. 70 mil... Não, 92% são 92 mil homens morrem e 8 mil mulheres morrem. Dessas mortes, vamos colocar... Parece que as estatísticas foi mais ou menos nesse sentido. 10% de homens morreram vítimas de suas parceiras. 10%. 10% de 92 mil, quanto que dá? E aí, quase 9 mil, né? 9.200. Aí depois elas dizem, 40% de mulheres morreram de feminicídio, vítima de seus parceiros. 40% de 8. Numericamente. Dá quanto? 3.200. Não é isso? 9 vezes 8, 70... O jornalista não sabe fazer conta. 4 vezes... Gente, 4 vezes 8, 32. 3.200. É isso, Jota, não vai botar isso no ar, viu? Se as contas estiver erradas, aí vão dizer, meu Deus, essa advogada sabe. A Dilma. Mas assim, eles usam percentual para dar o alarme. Usam percentual para dar o alarme. Em percentual é maior, mas se nós formos para números absolutos, morrem mais homens, vítimas de suas parceiras. Não é alarmante a questão a forma, realmente, o percentual. Mulheres, elas são mais suscetíveis a morrerem, mas não em números absolutos. Então, isso não é verdade. Aí, quando vai tratar do homem, só morreu 9.200. Exato. Só 9.200, as mulheres só 3.200. A verdade é essa, mas eles não colocam dessa forma. Outra coisa, vamos lá, violência de gênero. Gente, porque a violência de gênero com a Lei Maria da Penha só cresce, tem algo errado. Porque a Lei Maria da Penha não deveria ser alarmante as estatísticas. Então, tem algo errado. Existem, então, falsas acusações. Vocês colocam nessas estatísticas os homens que são absolvidos? Estão lá? Verdade, porque você coloca só o que acusa.
Porque para acusar uma denúncia, ela começa com a palavra da mulher. Eu estou sendo vítima. Mas depois da instrução penal, o estándar probatório vai ficando cada vez mais elevado quando chega perto da sentença, porque tem que ter elementos de prova, aí o homem lá é absolvido, vamos supor. E consta na estatística, não, só consta a entrada. A denúncia que essa mulher ela sofreu violência, mas não consta a saída que o homem foi absolvido, entende? Então, por isso que eu chamo a atenção para essas estatísticas. Se essa Lei Maria da Penha ela é tão opressora, ela é uma lei tão evoluída, por que esse aumento de estatística de mulheres... E ainda tem outro detalhe. Quando o homem é absolvido, ele não divulga. Até por... E ele não quer... O que deveria acontecer? A mulher ela teria que ser denunciada por denunciação caluniosa. Pois é. Isso era obrigação do Ministério Público. O que o Ministério Público faz? Não, porque se nós fizermos isso, as mulheres vão ser silenciadas. Elas vão ficar com medo, por erro do judiciário, de vai que absolveu, né? O homem também por erro, vamos supor. Se existe o erro para condenar, existe o erro para absolver. E aí as outras não vão mais condenar. Então não existe. Aí, Matias, é que eu vou dizer aqui, lançar logo aqui no seu programa, uma coisa que estava... Eu levei uma ideia para um projeto de lei, para um deputado, para fazer alteração na Lei Maria da Penha, para incluir na Lei Maria da Penha as consequências da falsa acusação. Pois é. Porque se tiver essa previsão lá, o Ministério Público é obrigado, sim, a adotar as medidas cabíveis com relação a isso. Chance de sucesso para isso aí. Entendeu? Bom. Então, e a violência... Vai ser um vespeiro, né? Vai ser um vespeiro. E se conseguir fazer alteração, a violência já vai cair. Se ela estiver... E isso é uma questão que deveria ser conscientizada. Porque vão ter medo de acusar. Só para fechar isso... Eu acho que... Só para fechar esse assunto, muito. isso é tão grave, porque assim, você falou ainda agora do custo que o homem tem para se defender, não sei o quê. Mas o Estado tem um custo com isso também. Sim, e além movimenta a máquina. Pois é, né? e além do Estado ter um custo com isso, o Poder Judiciário vai estar concentrado numa situação de uma falsa acusação, enquanto milhares de mulheres estão morrendo vítimas de fato. Exatamente. As pautas legítimas, elas estão, digamos, deixadas, são desprezadas, não estão tendo a devida atenção, porque existem as falsas denúncias. Esse ataque de pelanca na rede social, aí foca para aquilo e não resolve o que realmente está acontecendo. Né? Bom, fechando. A última pauta que eu queria tratar. Porque está acontecendo muito isso. E isso é até bom. Stalk. Agora, recente, uma mulher, parece que foi no Goiás, no estado do Goiás, foi nova, condenada, né? Pelo um stalk. Ela ligou 300 milhões de vezes, mensagem, não sei o que e tal. E isso acontece o tempo todo. Mas os homens... E eu acho que acontece com mulher também, né? Mas eu acho que os homens não têm informação de que isso é um crime e que isso pode até gerar, como já está gerando, condenação aí para algumas mulheres. Como eu te digo, os homens eles têm dificuldade de resolver questões emocionais, questões privadas. Eles têm muita dificuldade. Eles não gostam de exteriorizar o que está acontecendo com eles em razão dessa pressão social, porque eles têm que ser viris, masculinos e tal. Eu vou responder isso daí com uma causa que eu tenho no escritório. Que, veja bem o que foi que aconteceu. Esse rapaz é um rapaz que ele não tem muita instrução de legislação penal. Ele não sabe o que é um stalker. Ele nem tinha ideia de que uma mulher perseguindo a vida dele, perseguindo ele em casa, perseguindo ele no trabalho, aquilo ali era crime. Ele não tinha a menor noção disso. E ele morava num determinado interior do Maranhão e foi passar férias em outro interior. E nessas férias, ele encontrou com essa moça, tiveram um namorico de férias, tiveram relação sexual de uma forma descompromissada e voltou para o interior dele. Do interior dele, ele veio para cá. Aqui, ele trabalhou, montou a vida dele aqui. Essa moça se apaixonou perdidamente por esse homem, veio para cá, para São Luís, atrás dele, e começou a cobrar dele compromisso. Nossa. Aí ele disse, não, nosso namoro foi um namoro de verão, eu não quero compromisso com você, eu sou novo e tal, não quero compromisso. E ela ficou insistindo. Ela ia no trabalho, ela ia na casa, ela perseguia, sabe, e ligava, e tudo mais. Então, isso é crime de stalking.
E ele não sabia. O que foi que aconteceu? Como ela viu que ele não ia assumir, ela foi numa delegacia em São Luís, aqui em São Luís, e denunciou ele por estupro. Disse que ela tinha sido estuprada. O que foi que o delegado fez? Aonde ocorreu esse estupro, minha querida? Não, ocorreu lá em Barreirinhas, assim. O delegado deveria, no mínimo, dizer, então você tem que... Vai lá em Barreirinhas e tudo, denuncie lá, ou então na delegacia da mulher, para ela poder fazer. Não. Ele simplesmente tomou o depoimento dela, tomou o depoimento da mãe dela, porque ela tinha dito para a mãe que tinha sido estuprada. O rapaz não foi chamado da delegacia, ele não ouviu nada, remeteu o processo, o inquérito lá para o lugar justiça de lá, e o rapaz recebeu a denúncia, foi intimado, denunciado por estupro. Agora imagina, né? Ele chegou no meu escritório e falou, doutora, pelo amor de Deus, se eu for para a cadeia por esse crime, eu vou ser estuprado lá. Eu digo, vai ser estuprado, vai pegar doença, vai pegar... Olha só a responsabilidade. Não falo nem do delegado, do Ministério Público, que não percebeu que é o fio do Ministério Público, que tem o dever, gente, de fazer esse fio, porque o Ministério Público, só o Ministério Público é que pode dizer se existe elementos ou não para uma denúncia, se vai arquivar, sabe? Tudo depende, é o Ministério Público que manda, ele que é autor da ação penal. Simplesmente denunciou. Quando eu fui fazer a defesa, o rapaz destruído. Quando eu fui fazer a defesa dele, eu só fiz uma pergunta. Esse rapaz, nesse dia do estupro, ele estava em Barreirinhas. Aí, na denúncia, diz que ele estava em Barreirinhas. Tem uma testemunha que viu ele. Tem, sabe assim, não tem um elemento de prova, nada que consiga. Só a palavra da mulher. Só a mulher. Gente, não sabe nem se o rapaz esteve na cidade para acusar de um crime tão hediondo, porque é um crime gravíssimo, claro. É um crime hediondo. E aí tá lá, eu digo assim, a defesa é claro que foi, mas eu fiz uma pergunta assim muito simples, porque nesse dia que a mulher disse que ele foi estuprada, ele estava em São Luís, trabalhando. Entende? Então, assim, o homem, de fato, ele está começando a despertar, mas ele só age, ele só reage quando a coisa está demais. 300 ligações. A mulher já perseguindo ele, às vezes é casado, está interferindo no casamento, como teve, acho que um pastor, também teve um caso de um pastor. Teve um médico. Um médico. Uhum. Pois é, foi que ela esse. já... Foi um médico. Esse foi o caso do médico. Mas teve um pastor também, se eu não me engano. Enfim, quando eles já verem, assim, quando eles percebem que aquilo já está realmente causando um prejuízo muito grande. A mulher não. A mulher, meu filho, assim, eu não... O Pedro tá aqui a fim de me ligou 2 vezes, ó. Já tá abusando aqui, ó. 2 vezes já a pessoa liga. Tu não sabe o que é não? Não é não. Ó, resumindo toda essa nossa conversa, eu acho assim, que os homens, eles precisam, todos, não é só pra casar não. Pra namorar com alguém, tem que conhecer a Lei Maria da Penha. Tem que conhecer. Pra qualquer relacionamento, você tem que saber como é a Lei Maria da Penha. Os casamentos hoje em dia, eu estou fazendo aqui uma previsão. Eu acredito que a instituição do casamento, ela, num futuro muito próximo, é uma instituição falida. A ideia da é essa, forma né? como a coisa está acontecendo. Teve um projeto de lei de uma senadora que eu fiz um comentário, assim, normal, como eu falo nas minhas redes sociais, eu fiz um comentário sobre o projeto de lei que ela defende que condenados de crime de violência de gênero, ela não disse era homem ou mulher, ela falou condenado. A pessoa pode ser condenada tanto homem quanto mulher, tá? Mas normalmente quem é condenado de violência de gênero, inclusive existe varas especializadas para mulher. Sim. Né? Especializada para mulher. Que esse condenado perca os seus bens e direito aos... Partilha, né? Perca os bens e que mais? Alimentos? Eu não sei bem aí, não me lembro bem. Eu, sinceramente, eu fiz vários comentários, né, criticando esse projeto de lei. Primeiro, vai destruir o casamento, né? As pessoas preferem não mais casar. Cada um ter uma relação
né, mais distante. Segundo, quando casarem, vão escolher qual regime de qual regime? Separação total. Os que já estão casados, o que eles vão fazer? Não, vão mudar o regime aqui. Eu não quero, porque às vezes a mulher, né, casa com um homem bem-sucedido e tudo mais, já está lá, não, eu não quero. Vai criar o conflito, vai aumentar o número de divórcios. Mas teve uma questão que me chamou a atenção, que eu não falei, e que teve um comentário de um advogado que disse assim: doutora, a senhora não acha que com esse PL vai aumentar os casos de feminicídio quando o cara vê que ele, digamos que ele seja vítima de uma falsa acusação, vai ser erroneamente condenado. Sabe que vai perder tudo. Esse homem vai perder os bens dele que às vezes ele trabalhou sozinho para constituir. A mulher, ela é meeira, mas muitas das vezes o homem ele conquista aqueles bens. Esse homem vai perder a cabeça e pode matar essa mulher. Eu disse, olha, eu acho que vai aumentar mais o suicídio do que o feminicídio. Porque o homem, ele pode se sentir tão injustiçado que ele pode chegar simplesmente a matar. Porque, olha só, eu já fui acusado falsamente, já fui condenado injustamente, ainda vou perder meus bens, que eu conquistei tudo. Entende? Então, eu vejo assim, como os homens são muito fracos emocionalmente. O que eu ainda tenho? E nós tivemos um caso recente, a advogada até se pronunciou, inclusive você foi confundida, né? Como se fosse a advogada do caso. E ela alegou isso aí, que ele estava numa pressão psicológica tremenda. Sim, o empresário, né? Eu fui advogada do caso, mas foi na questão criminal. Sim. Porque teve medida protetiva, teve ação penal, teve inquérito, teve... Então, toda essa questão aí eu fui advogada nessa parte, né? E, graças a Deus, foi tudo resolvido. Foi a advogada, qual é o nome dela? Que foi candidata da OAB também, a Valéria Lawande. Muito bem. Doutora, muito obrigada. Obrigado. Opa. Ai, meu Deus. Entrou ali, essa é a verdade. Porque nós estamos falando de mulher, que a gente acaba envolvida. Estou com ela, né? Tá tendo lugar de fala. É isso aí. Gente, esse lugar. Mas muito obrigado. Não, esse saiu para outra. Outra história. Outro módulo. De fala, pensa numa coisa que não suporta isso. Não, você vai voltar pra gente conversar. Tem muita coisa. Essa pauta é interminável, né? Tá certo. A gente vai conversar. Nicole, obrigado, meu amor. Volte sempre. Tamo junto aí. Pedroca. Até que dia? Amanhã. Amanhã não vai dar. Terça-feira. Segunda. Olha, eu quero dizer que eu fico muito grata pelo espaço. Matias, obrigada pelo convite. Pedro, que eu já conheço Pedro? De outros carnavais. De outros momentos. O Pedro me apoiou quando eu fui candidata à presidência da Ordem em 2018. A Nicole estou conhecendo hoje, jornalista. Grande feminista. Né? Já sei que ela não é feminista, ela se expressou muito bem. Mas assim, não é nenhum demérito não, gente, ser feminista. Só um eu só não sou feminista. Eu não concordo e esse movimento não me representa. Eu também não me representa, simplesmente. E eu espero ter contribuído, ter ajudado de alguma forma aqui com o meu conteúdo, com a minha experiência. Acho que a gente precisa informar mais aos homens sobre os direitos e os não direitos, né? Para abrir o olho. Eu espero, né, que eu consiga criar, né, consiga que o presidente da OAB ele defira o meu pedido para a criação da comissão do homem e do advogado. Porque a minha Quais são os requisitos para se criar uma comissão? Eu tenho que fazer... Mas valeu. Um requerimento, né? Eu fiz um requerimento fundamentado, mostrei qual é a necessidade e ele pode indeferir. A gente viu aqui, Se ele indeferir, ele tem que fundamentar também, tem que justificar. Mais de 100 comissões, não é possível. Mas veja bem, inclusive uma das outras... Uma coisa que me chamou a atenção, só para a gente encerrar, Matias... não só a questão assim da orientação do homem, desse universo para que a gente ande de mãos dadas em parceria com as mulheres, para a gente ver se evolui a sociedade nessas questões, também tem a questão do advogado. Tem advogados que me procuram para dizer, doutora, eu não me sinto bem em defender um homem
com essas pautas de gênero, porque o universo é muito masculino. O meu cliente, inclusive, ele não se sente seguro. Eu não me sinto seguro também. Por quê? Porque é um universo, um universo muito feminino, aliás. Como se fosse um clubinho, né? É juíza, é promotora, é defensora, é delegada. Você vai na casa da mulher brasileira, então, é a casa da mulher brasileira. Então, é um universo muito... E aí, é como se aquele homem, agora utilizando a expressão, é como se aquele advogado não tivesse lugar de fala. É como se ele não passasse uma credibilidade pro... sei lá, eu estou falando isso, mas não é que isso aconteça, é como eles se sentem, tá? Sim. Eu estou falando com base no que eles se sentem. É como se a juíza chegasse e dissesse assim, esse homem não sabe o que ele está falando, porque ele não passa por isso. Ele nunca vai entender o que essa mulher está sentindo, o que a vítima está sentindo. Então, é como se ele se sente desmerecido e o cliente desprotegido. E aí, ele sendo o cliente... Né, com a defesa de uma mulher, a mulher ela já fala a mesma linguagem. De igual para igual. A mulher já tem uma certa autonomia, uma certa autoridade para falar e tudo mais, porque é o lugar de fala dela, digamos. Né? Então, a minha intenção é fazer com que esses advogados eles se insiram também no mercado, fazendo mentorias, explicando como é que tem que ser, como é que o judiciário pensa e tudo mais, para quebrar, digamos assim, esse pensamento equivocado. Maravilha. Até segunda, boa sorte. Acabamos de apresentar Cheque Mate, o jogo do poder.